fazemos este culto a Deus, né? Não vamos cultuar nenhum santo, nenhuma santa. A nossa igreja não tem nome de santo, nem de santa. Por quê? Porque a igreja de Cristo nunca teve nome. Nunca teve. A igreja de Cristo nunca foi dividida por denominação, né? Igreja disso, igreja daquilo, igreja... Não, a igreja de Cristo são as pessoas. A igreja de Cristo são os membros do corpo de Cristo, porque a igreja é o corpo. E os membros formam esse corpo. Então não tem nome. A igreja de Cristo não tem aquele que manda. Quem manda é Cristo. A igreja é dele. E eu creio que você está entendendo tudo isso que eu estou falando, né? Você está entendendo esta orientação e esta representação e repreensão bíblica sobre os nomes. E isto cabe para a igreja evangélica e cabe também para as igrejas que se dizem cristãs e não são, né? Querido Deus, poderoso e amado Pai, nós agradecemos o Senhor por mais um dia, por mais uma semana. Agradecemos pelas coisas que nos alegram e agradecemos pelas coisas que nos entristecem. Agradecemos por tudo, porque sabemos que o Senhor tem o controle absoluto de tudo. Então, algo que nos alegra tem o controle do Senhor. Algo que nos entristece tem também o controle do Senhor e pode, às vezes, nos entristecer momentaneamente. Mas é para a nossa alegria final. Às vezes, coisas que nos entristecem é para que venhamos a tomar decisões. E às vezes a gente só funciona, só pega no tranco. E aí, coisas tristes nos acontecem para que esse tranco venha sobre a nossa vida e a gente venha a acordar e tomar decisões que precisam ser tomadas. Tudo o Senhor sabe. Nada acontece às escondidas de Deus. O Senhor tem conhecimento de absolutamente tudo. E é um privilégio para todo cristão verdadeiro sofrer por Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos isso, a compreendermos este privilégio. Fala conosco, dá-nos, ó Pai querido, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua compaixão. Nós somos fracos, pedimos que o Senhor nos sustente nas nossas fraquezas e que no Senhor possamos e sejamos fortes. Livra-nos do mal, principalmente da mentira. Esta é a oração que faço, no nome
do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas e amadas também, vamos abrir a nossa Bíblia, 1 Pedro capítulo 4, versículos do 12 ao 14. Eu vou ler do 12 ao 14, mas você pode continuar lendo aí, não faz mal nenhum não. Antes de eu ler, deixa eu dizer para você que este trabalho aqui que nós fazemos é realizado com pouquíssimos recursos. E eu necessito, meu irmão, minha irmã, você que se alimenta espiritualmente conosco, eu necessito do seu apoio para manter esse trabalho e também para expandir esse trabalho. Ajuda-nos a alcançar mais almas com a palavra de Deus. Nos ajude financeiramente. Precisamos da sua ajuda. Tudo aqui é pago. Nada aqui é de graça. Então a gente precisa da sua ajuda. E os recursos que nós temos, principalmente depois que a gente parou, nós paramos não, o rádio, sei lá o que aconteceu, né? Mas paramos com o rádio. Enfim, precisamos da sua ajuda. 1 Pedro capítulo 4, versículos do 12 ao 14. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer passar por problemas. Mas eu quero dizer para os irmãos e irmãs que existem 4 atitudes que os cristãos precisam ter. Cristão, quando eu digo cristão verdadeiro, né? Não é cristão. Seguidor de Cristo. É isso que quer dizer a palavra cristão. Cristão é o homem, a mulher, o jovem, o idoso, a criança, que segue a Cristo. Esses são cristãos. Agora, se a pessoa segue a Cristo e segue
uma entidade espírita. Se a pessoa segue a Cristo, eu acho que eu estou sendo claro, né? Mais claro é impossível. Segue um santo, ele não é cristão. Pode até se auto-intitular cristão. Bem, pode, ué. Vez por outra a gente vê aí nos noticiários policiais pessoas que se intitulam médicos, né? E não são. Pessoas que se intitulam policiais e não são. Toda hora a gente vê isso. Pessoas que se intitulam empresários e não são. Então, a pessoa dizer que ela é cristã, tudo bem, todo mundo pode dizer, não tem problema nenhum. Mas não, verdadeiramente não é, porque o cristão, ele segue Cristo. O cristão não segue Irmã Dulce. Vamos ser claro. Vamos ser objetivo aqui, vamos falar a verdade. Ah, você está atacando. Não, não estou atacando nada. Eu estou falando a verdade aqui. Não é o Papa que diz quem é santo e quem não é santo. Não é o Papa. Nenhum homem sobre a terra tem esta autoridade. Nenhum. Ainda mais alguém que é escolhido por homens. Não estou atacando ninguém. Nenhum ser espiritual, como os guias, né, pode falar em nome de Deus, porque a palavra de Deus está muito clara para nós aqui na Bíblia. Então a gente precisa ter essa verdade. Ah, essa verdade incomoda, porque você está falando da Igreja Católica. Eu não estou falando. A Igreja Católica é uma farsa mesmo, todo mundo sabe, os padres sabem disso. Quando você vai estudar a história da humanidade, você vê as atrocidades que a Igreja Católica praticou em nome de Deus. Estou falando de história. Só você ter o cuidado de querer estudar a história. Como é que surgiu essa igreja chamada de católica, apostólica, romana? Por que romana? Se ela é universal, ela não pode ser. Está tudo errado, do mesmo jeito que eu critico essas denominações evangélicas aí, que isso é outra baboseira, é outro centro político. Essas denominações fazem dos seus seguidores, dos seus membros, massa de manobra. Quanta gente é eleita através das denominações? Quantos senadores, deputados, estaduais e federais, vereadores, são eleitos através desta manobra política das igrejas evangélicas? Então, eu estou falando aqui para você a verdade. Incomoda muita gente? Claro que incomoda. Mas é a verdade. Se eu não puder falar a verdade, então eu quero morrer. Porque que adianta viver se eu não posso falar a verdade? A única riqueza que eu tenho é a verdade. Eu não tenho outra. Não tenho outra riqueza. A verdade é o meu tesouro. É um tesouro que eu não preciso ir lá no banco, ficar babando ovo em cima de gerente. Não. É a verdade. Se eu não posso falar a verdade, sinceramente, eu prefiro então não estar mais aqui, partir.
Mas até onde eu sei, e eu posso estar enganado, eu posso falar a verdade. Principalmente quando esta verdade não é minha, é uma verdade universal. A história mundial mostra as atrocidades da Igreja Católica, como a Igreja Católica Apostólica Romana enriqueceu e se transformou num país dentro de um país. A história da Igreja Católica, escrita por padres, ex-padres, mostra o que é Fátima, mostra o que é Aparecida do Norte. A história da Igreja. É só você ler. Ex-padres. Como é que surgiu lá nas águas do rio, acho que é Paraíba, né? Não sei se eu estou enganado, sei, deixa para lá. Nas águas do rio lá, a tal da imagem. A história conta. Isso não é o Mário que está falando, é o Mário que está inventando. Agora, o povo gosta de seguir, né? Abri a internet hoje, você estava vendo um sujeito que andou não sei quanto tempo de joelho lá naquele, acho que é o Círio de Nazaré, lá no Pará, né? Pra quê? Pra quê? Que bobagem! Que idiotice! Ah, pastor, mas é a fé. Mas não é a fé em Deus, não é a fé bíblica, não é a fé verdadeira, é a fé do sujeito. Mas Deus não olha a fé própria, Ele olha a fé que Ele nos deixou. E é por essa fé que nós temos que batalhar todos os dias. Não é a fé, porque, veja bem, uns têm fé na árvore, quanta gente fica abraçando a árvore aí. Outros têm fé em pedras. Outros têm fé num crucifixo assim. Outro tem fé num santinho que anda dentro da carteira. Não é a fé que eu invento, que eu crio, né? Outro tem fé no Pai de Santo, no caboclo não sei o quê. Outro tem fé no João de Deus. Olha o que virou as pessoas que criam no João de Deus. Olha quem é o João de Deus. Está preso. Porque é a fé das pessoas. Isso não é a fé em Deus. Nós temos é que ter fé em Deus. Não é fé na irmã Dulce, que agora resolveram que ela é santa. Posso fazer nada. O que eu posso é isso, é falar a verdade. Olha, é baboseira, não é santa, é tanto santa quanto eu, quanto você. Não é melhor do que eu, nem melhor do que você. Morreu. Só Cristo ressuscitou. Só Cristo está vivo. Só Ele fala com a gente. E os demônios, né? Porque quando o sujeito vai em um desses centros aí, é com o demônio que ele fala. Que enrola, que mente. Você vê que a palavra de Deus, ela diz que a gente deve... deixa eu achar as 4 coisas aqui. Primeiro, esperar a perseguição. Se você fala a verdade, espere perseguição. Espera. Entra um aí e fala uma bobagem, o outro manda um zap falando um monte de besteira, ironizando, zombando. Esperar a perseguição.
É claro que, na maioria das vezes, eu não sou passivo, não. Né? Você estuda tantos anos com o seu dinheiro, com o dinheiro que Deus lhe deu e você usou bem. E aí vem um sujeito que quer zombar daquilo que você fala. Você vai, pesquisa aqui, lá, colar para levar a informação e vem o sujeito que é zombado do que você pesquisou. Então, a perseguição ela é material de trabalho de quem fala a verdade. Você vê aí o que acontece nesse país. Você usa isso para a vida cristã, guardado as devidas proporções, é claro. Os homens verdadeiros desse país estão sendo perseguidos. Enquanto que a bandidagem, porque bandido é bandido, não importa se ele anda de chinelo de dedo ou sapato de cromo alemão, se ele anda de bermuda ou ele anda de gravata, não importa, bandido é bandido, não é a roupa que muda o bandido, né? O que faz o bandido é a desonestidade dele, a falta de caráter dele. Você vê que os bandidos hoje aqui são defendidos nesse país aqui. E as pessoas que lutam em prol da justiça e da verdade são achincalhadas, são perseguidas. Então, perseguição é algo que quem fala a verdade deve esperar. Você fala a verdade, você vai ser perseguido. Ah, não, eu não sou perseguido, então você não fala a verdade. A coisa é assim, simples. Se você pregar a verdadeira palavra, primeiro, você vai ter poucos ouvintes, poucas pessoas que vão querer te ouvir. Porque as pessoas querem o quê? Elas querem a irmã Dulce. Elas querem Fátima. Elas querem Aparecida. Elas querem João de Deus, Zé Arigó, Chico Xavier. É isso que elas querem. Essas coisas que elas querem. Elas não querem ouvir, olha, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar. Elas não querem isso. Ih, esse cara é chato. Esse cara só fala que a gente vai sofrer, mas eu estou falando a verdade. Ué, você lê aqui na Bíblia onde está escrito que você vai viver uma vida de paz, de alegria, que o final de semana na sua casa vai ser sempre alegre, sempre feliz, que não vai ter confronto entre irmãos, parentes. Aonde é que está escrito aqui? Se você achar, eu vou começar a pregar isso. Mas ninguém quer ouvir. Todo mundo quer ouvir que vai se dar bem, mesmo que seja mentira. Então, a palavra diz assim: espere a perseguição. Espera. Não é isso que está aqui no versículo 2? Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O que está dizendo aqui? O que Pedro está dizendo? Você pode esperar problema. Pode esperar. E quando eles chegarem, não estranhe. Porque o diabo... Não estranheis o fogo. Fogo, mormente na Bíblia, fogo quer dizer julgamento, purificação. Né? Queimar aquilo que não presta. Dá uma lida. Antes de você querer criticar, ou não concordar, ou concordar, leia. Fogo, mormente na Bíblia, quer dizer julgamento, purificação,
queimar aquilo que não presta, colocar para fora aquilo que não serve para nada. É isso que está dizendo. Ó. Não estranheis, porque vai vir. Vai vir. E quando vier, ai meu Deus, é só comigo que acontece isso. Não, não é só com você. Isso acontece com as pessoas verdadeiras. Mas também acontece com aqueles bico doce. Também acontece com eles. Só que nós estamos nos preparando. Eles não. Eles, quando acontece, vão correr para fazer campanha, vão correr para fazer corrente, eles vão correr no monte. Olha, hoje nós vamos no monte. Olha, nós passamos a noite no monte. Olha, você vai ouvir a gente ao vivo lá no monte. Você vê que tudo parece uma publicidade, né? Não parece? Que o sujeito está tocando trombeta. Jesus, quando ia no monte, não ficava anunciando. E, aliás, ele ia no monte, porque toda aquela região é uma região de monte, não tinha onde ir. Nas planícies não tinha árvore. Não tem, aliás, né? Só tem árvore nos montes, poucas árvores ainda. E a palavra de Deus está dizendo, olha, quando essas perseguições chegarem, não fique choramingando pelos cantos aí, não. Porque tem gente que vem a perseguição e diz, não. A palavra de Deus está dizendo, quando a perseguição vier, alegre-se, alegrai-vos. Não tem que fazer campanha para acabar a perseguição. Tem que ficar alegre. Não é isso que está dizendo aí? Eu estou inventando, ou eu estou entendendo do jeito que é melhor. Não, estou entendendo do jeito que está escrito. Versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos. Alegre-se. Você está sendo perseguido porque você fala a verdade, porque você batalha pela verdade. Alegre-se, porque é assim mesmo. Então você está perfeito. O sujeito que está doente, ele toma um remédio para quê? Para sarar, para se sentir melhor. Quando o remédio faz efeito, ele fica triste? Não, ele fica alegre. Oh, que bom, o remédio está fazendo efeito. Quando a perseguição vier, é o remédio da perseguição. Alegre-se. Versículos 13 e 14. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Todo mundo fala, ai, Cristo sofreu. Veja aquelas velhinhas, né? Ai, Jesus na cruz. Mas ninguém quer participar do sofrimento de Cristo. Estou falando das velhinhas, porque elas que choram, né? Eu também sou velhinho, então eu posso falar. Mas ninguém quer ser coparticipante do sofrimento de Cristo. Dá uma dorzinha de barriga, vamos fazer uma campanha, vamos lá pedir para alguém orar. Ninguém quer sofrer. As pessoas não têm este entendimento, que elas vivem num mundo onde a única verdade que existe aqui é que é um mundo de sofrimento. Isso é a verdade. Qual a única verdade que nós temos? É que todos vão morrer. Que todos, de uma maneira geral, vão passar pela vida e vão ter sofrimentos, dores, enfermidades, desavenças, problemas. Sofrimentos, é a única verdade, porque este mundo é de sofrimento. Mas ninguém quer sofrer. E a palavra de Deus nos diz aqui em 1 Pedro capítulo 4, versículos 13 e 14, alegre-se no sofrimento. Quando diz que Deus escolhe os loucos, não é porque o sujeito é pirado,
Porque o sujeito fica fazendo louco, como alguns idiotas fazem, e um bando de idiotas segue, né? Porque eu tenho fé, porque eu vou tirar o chulé do meio do meu dedo e vou passar na sua ferida, porque eu sou louco, porque Jesus escolhe o louco, e tem um bando de doido que segue. Não, o Senhor está dizendo o seguinte, olha, para a gente se alegrar no sofrimento, tem que agir como louco. É isso que Deus está dizendo. Porque as pessoas do mundo não se alegram no sofrimento. Cai o semblante, fica triste, arca. Só um sujeito temente a Deus mesmo é que vai esperar o sofrimento e quando ele chega se alegra. Parece que é um louco com relação à normalidade deste mundo. Não é fazer loucura como alguns imbecis e cretinos, debilóides fazem. E um bando de bobalhão sai seguindo ele. Porque eu sou louco. Que louco, você é um... Agora, também não são todos os sofrimentos, mesmo que passar um pouquinho das 11 eu vou encerrar, tá? Eu vou para encerrar. Não é todo sofrimento que provém daquilo que você fala. Não é porque você está sofrendo, então eu estou sofrendo, aí tá vendo? É porque eu falo a verdade. O sujeito é o maior idiota desse mundo. Não, por causa disso que aqui nos versículos 15 a 18 está dizendo, avalie por que você está sofrendo. Tem muita gente que sofre, né? Por causa das atitudes que tem, das coisas que fala, das ações erradas. Tem muita gente que sofre por causa disso. Então a palavra, a partir do versículo 15 até o 18, está dizendo, avalie por que você está sofrendo, para ver se você está sofrendo porque você é verdadeiro ou se você está sofrendo porque você é desonesto, porque você é bandido, porque você é espertalhão. Por que você está sofrendo? Olha o versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor. Não sofra nenhum de vós por se intrometer nos negócios do outro. Agora, se você sofre como cristão, não fique envergonhado porque você está sofrendo, não. Antes, glorifique a Deus. Por quê? Isso aqui você não ouve em igreja nenhuma, viu? E não estou tocando trombeta, não. Isso está na Bíblia. Mas ninguém vai pregar isso. É raro alguém pregar isso. Só se for uma igreja muito séria. Você não prega. Por quê? Porque a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus. Então você avaliou, não, eu estou sofrendo porque eu falo a verdade. Eu estou sofrendo porque não só falo, eu vivo a verdade. Então o juízo de Deus está começando por você. Alegre-se. Alegre-se, porque Deus está vendo aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem o Evangelho. Olha o versículo 18. Que pena que as pessoas não leem a Bíblia, viu? Porque se a pessoa lê a Bíblia, não segue esse bando de idiota, esse bando de espertalhão, esse bando de salafrário. Olha que estou usando palavras assim, bem moderadas para dizer o que eles são, porque são bandidos mesmo, né? Se a pessoa lê a Bíblia, olha o que está escrito no versículo 18. E se é com dificuldade
dificuldade. Faz um risquinho aí embaixo da palavra dificuldade na sua Bíblia. E se é com dificuldade que o justo é salvo, olha o que está escrito, que o justo é salvo com muita dificuldade. Não é, ai que bênção, ai que bênção. Não, é com dificuldade. Não é isso que está escrito aí? Eu estou mudando o sentido, eu estou fugindo do contexto que começa em 1 Pedro 4,12. Eu estou fugindo. Porque as pessoas, eles pegam às vezes um trechinho da pregação, não ouviram tudo, e às vezes eu sou obrigado a ouvir bobagem. Uma coisa que me irrita é a ignorância, gente. Não é isso que está escrito aqui. E se é, olha, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então, para nós, é difícil. A coisa é difícil. Para esses que vivem tocando, ai, que bênção, ai, eu consegui, olha, eu estou aqui para dar um testemunho. Por isso, também os que sofrem, leia a Bíblia, irmão, irmã, pelo amor que você tem em Deus, se é que você tem amor em Deus, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Se é com dificuldade que o justo é salvo, agora leia o 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus. Às vezes, muitas vezes, o sofrimento que nós estamos passando é conforme a vontade de Deus. Você tem que passar. Pode seguir esse bando de idiota que você vai passar também. Não é isso que está escrito aí ou não? É ou não é? Por isso, também os que sofrem, também por quê? Porque tem pessoa que não está sofrendo pela vontade de Deus, está sofrendo segundo o versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, papapá. Mas aqui está dizendo, os que sofrem também, segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Então é um privilégio sofrer por Cristo, sofrer pela verdade, batalhar pela verdade. Espere perseguição mesmo. Espere falarem mal de você. Né? Você só avalie. Por que eu estou sofrendo? Não, estou sofrendo porque eu tenho que sofrer mesmo. Porque essa é uma situação que eu tenho que passar por ela. Não tem jeito, eu tenho que passar por ela. Vou passar. E se eu ficar nela, eu não vou ficar nela, eu vou ficar com Cristo. Mas se eu passar, eu passo com Cristo também. Pare de correr atrás de pessoas, de coisas, de denominação, de igreja, de santo, de Exu. Corra, sim, atrás de Cristo e se alegre. Se você sofrer por Cristo, é um privilégio, privilégio, não é privilégio, como algumas pessoas escrevem para mim. É privilégio. É algo maravilhoso sofrer por Cristo. Amado Deus, poderoso, querido Pai, nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por tudo que o Senhor nos ensinou hoje. Desmascara tanta mentira, tanta falcatrua, tanta inverdade. Mas a pessoa tem que ler, né? Se não ler, continua na ignorância, por decisão dela. A ignorância, não lendo, é decisão que a pessoa tomou. Livra-nos do mal, Senhor.
Principalmente, ó Pai querido, livra-nos da mentira. Livra-nos, afasta-nos da mentira, Senhor, e afasta a mentira de nós. Esta é a oração que faço, no nome do Cristo Jesus. Amém.